Admirados hoje em dia e temidos na antiguidade, o mito do vampiro se estende até qualquer lugar em que a noite caia. Sedutores, poderosos, cruéis ou discretos, a identidade dessa criatura é misteriosa e mexe com todos os nossos temores mais primais. Afinal, os vampiros existem? A falta de conhecimento científico sobre o funcionamento do mundo implicava no uso de lendas, muitas vezes atribuindo a entidades externas os acontecimentos inexplicáveis com os quais as pessoas se deparavam. As lendas dos vampiros provavelmente se originam então de situações que lhe causavam medo, como a noite, a escuridão, doenças e até a morte. Quando pessoas eram acometidas por doenças que tiravam sua energia, por exemplo, era vista como a ação de algum ser maligno que havia atacado aquela pessoa e sugava a sua energia vital. O sangue, por diversos motivos, passou a ser visto então como a matéria da qual esses seres se alimentavam. Definir com precisão o local de origem da lenda do vampiro é uma tarefa impossível, uma vez que a essência desse ser se encontra na maioria das culturas do mundo. De forma geral, existem desde os primeiros registros mitológicos de monstros que faziam dos humanos suas vítimas, como os gregos, egípcios, indianos, chineses e até os mesopotâmicos. Mas a concepção do vampiro atual remonta aos revinantes do leste europeu, em que se acreditava que os seres retornavam de seus túmulos após a morte. Isso se devia a várias interpretações equivocadas a respeito da morte e dos processos em volta dela. Já durante a Idade Média, em que epidemias assolavam a Europa, doenças causavam muitas superstições nas pessoas. A raiva era uma doença que alterava o comportamento humano, o deixando mais agressivo, e com sintomas com forte reação à luz e odores fortes, como alho. A condição de porfiria, por exemplo, diz-se que faz com que a pessoa apresente sintomas parecidos com de um vampiro, como a palidez e a hipersensibilidade à luz. No entanto, alguns folcloristas e pesquisadores afirmam que existem muitos mitos em torno dessa terrível doença, que apresenta dezenas de outros sintomas fisiológicos. Vale também pontuar que a associação do vampiro versus a porfiria foi no final do século XX, e uma associação de doentes processou os autores que insistiam em associar essa doença com o mito do vampiro. Já Drácula, de Bram Stoker, apesar de sedutor, possuía certas desfigurações, que são exageradas na versão do filme alemão Nosferatu, de 1922, que utiliza inteiramente a obra de Stoker com a troca de alguns nomes. Com a interpretação do ator Bela Lugosi em 1931 e a de Christopher Lee a partir de 1958, o famoso conde ganha ar mais elegante, carismático e sedutor, que permeia a cultura atual. Um traço do vampiro da cultura popular moderna que mais o diferencia de todas as versões folclóricas é exatamente esse aspecto, sedutor e erótico. Além dos traços de sensualidade já presentes na obra de Polidori, Le Fanu e Stoker. Possivelmente, a obra de Anne Rice é a que desenvolve ainda mais esse conceito, a partir do livro Entrevista com o Vampiro, de 1976. Durante o século XX, com as sociedades modernas se tornando mais seculares, os vampiros perderam cada vez mais a fraqueza contra itens religiosos, como cruzes e água benta, por exemplo. Em vez disso, desenvolveram conflitos e complexos, tornando-os ainda mais próximos da gente. A disseminação bem-sucedida da figura do vampiro, tanto em termos de cultura pop quanto em termos de folclore, acabou incentivando uma gama de estudos da psicologia e imaginário sobre o vampirismo. Quando todas as informações obtidas através de sucessivas pesquisas no campo da psicologia apontam para o vampiro como uma imagem arquetípica que pode ser interpretada à luz de diferentes correntes do pensamento e perspectivas. Para Freud e seus seguidores, o vampiro é um arquétipo produzido por imagens que podem ser associadas ao complexo de Édipo e à fascinação do ser humano pela morte e pelos desejos de autodestruição, representados e incitados pelo inconsciente. Já para Jung e alguns de seus discípulos, o vampiro é uma imagem, produzida a partir de uma realidade psicológica coletiva, chamada de sombra, uma espécie de energia psíquica individual e coletiva, onde nossa mente acumula desejos reprimidos e impulsos que rompem com qualquer moral e ética. Para o nosso consciente, a sombra é um morto-vivo, algo que não deveria estar circulando pela nossa cabeça com vida, depois de termos tentado enterrá-la bem fundo.
Em outras palavras, o sucesso do vampiro se deve ao seu alto poder psicológico. Seu fascínio é evidente quando percebemos que a criatura é um mito usado para expressar o angustiante conflito entre o eu e a sociedade, provocado pelas nossas insatisfações, defeitos e desejos reprimidos. Representando um medo primordial que se alterou junto com as mudanças da sociedade através dos milênios. O arquétipo desse medo sempre acompanhou essas alterações. De um produto coletivo para uma criação manufaturada altamente explorada pela indústria do entretenimento, e onde uma obra sozinha consegue alterar o imaginário popular inteiro. O vampiro passou por diversas manifestações culturais diferentes ao longo dos séculos, sempre capazes de se adaptar aos novos tempos. E você, acredita no vampiro? Deixe aí uma curtida e compartilhe com seus amigos. Assine o canal e lembre-se de não olhar para trás.